Não entraram ainda, né? Esperar as crianças entrarem. Fala para mim aí, ó, Alana, alguma coisa, Stephanie aí, só para ver se tem o retorno de vocês. Bom dia, Zé. Beleza. Um retorno. Beleza, não preciso alterar aqui. Bom dia. Vamos lá, então. Pessoal, a gente vai começar aqui, ó. Nós estamos na aula livro 3, Química, tá? Livro 3. Nós vamos ver aqui, ó. Página 20, aula 10. Então, a Ana, ela vai ficar igual do ano passado. Ela vai ficar com as duas primeiras aulas. São aulas bem fáceis que nós vimos no ano passado, que é a formação das ligações. Eu vou fazer uma recapitulação. Ela já começou o livro, o caderno 3, Ana? Começou não, vocês lembram? Ela acabou de começar. Ela está no 2 ainda, então. Tá. Então é o seguinte, ó. Eu vou fazer uma revisãozinha do ano passado com vocês antes, para eu entrar nesse processo, que é uma matéria nova para vocês, que é a hibridização. Vai prestar bem atenção aqui, que aqui tem muita coisa nova que vocês não viram, e nem viram no ano passado. Vou só posicionar aqui a câmera no quadro. Vocês vão precisar do quadro, igual na aula passada. Eu vou usar bastante quadro, tá? E vocês aí, vocês vão copiando, que em seguida a gente manda foto para vocês, aquilo que eu estou passando no quadro. Peraí, deixa eu colocar assim meio de lado. Vamos lá, então. Primeira coisa, não é difícil. Primeiro eu vou rever aqui alguns conceitos. Vocês verão com a Ana na aula 8 e 9. São as ligações. Tá? Depois, em seguida, a gente começa a hibridização, para entender a hibridização. Não é difícil, mas como a matéria que vocês nunca viram, matéria nova, pode ser que vai dar uma casinha e tem que fazer aqui de noite, tá? Essa que é a jogada. Então vamos lá, então. Ó. Primeiro, vamos fazer um resumo aqui, ó. Aí se a Ana tivesse começado, eu nem ia fazer esse resumo, não, mas como ela não começou, senão vocês não vão entender. Isso. De ligações químicas. Então tá aí. O Zé, como é que eu vou entender essa questão de ligações químicas? Qual é o primeiro tipo de ligação que nós vamos estudar? Você vai estudar essa ligação aqui, ó, que a gente chama de ligação iônica ou eletrovalente. Olha, se for possível, se você tiver uma tabela periódica aí disponível, só para eu perguntando, você me fornecendo alguns números aí da tabela periódica, eu agradeço. Só para você enxergar aqui como é que funciona. Então, ó, nessa ligação aqui que nós vimos no ano passado, essa ligação iônica, ela é legal, por quê? Porque nessa ligação, nós vamos ter aqui, ó, a troca de elétrons entre íons diferentes. Eu vou ter um íon que tem a capacidade de ganhar elétrons e tem um íon que tem a capacidade de perder elétrons. Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que isso funciona, tá? Então nessas ligações. Então dá uma olhadinha para cá, ó. O que é uma ligação iônica? O que são os íons? Vamos colocar aqui duas situações bastante simples para vocês que tem tudo a ver com a aula nossa passada. Se eu pegar na tabela periódica aqui o cálcio, eu vou ver na tabela periódica qual que é o número atômico do cálcio na tabela periódica. Olha aí. O cálcio está no grupo 2 da tabela periódica. Qual que é o número atômico dele? Confere aí se é 20. Eu vou pegar o cálcio aqui, ó, e vou pegar, por exemplo, o cloro. Confere se é 17 para mim, por favor.
se o cloro está no grupo 7 da tabela periódica, 7A ou grupo 17 da tabela periódica. Confere para mim se é 17 mesmo, né? Então, beleza. Eu vou pegar esses dois elementos aqui. Zé, o que você vai fazer com esses dois elementos? Deixa eu chegar para cá. Vou fazer a distribuição eletrônica dele. Ah, você vai fazer? Vou. Você vai fazer Linus Pauling, que a gente aprendeu na aula passada? Lembra que a gente viu os orbitais, etc. Tal? Como é que os orbitais estão dispostos na aula passada? Lembra disso? Então, vamos lá. O cálcio aqui, ó. Você pegando o diagrama de Linus Pauling, vou pegar lá assim, ó. 1s2, 2s2, 2p quanto? P6. Até aqui deu quantos elétrons? Estão distribuídos? 10. 2p6, 3s2, 3p6. Aí você vai para o 4s2, parou aqui. Quantos tem? 10. Com 10 dá quanto? Deu 20. Então deu 20, né? Então vamos analisar aqui, ó. Se eu pegar um cálcio, 1, o grupo 2 e o grupo 3 na tabela periódica. O que nós entendemos aqui, ó? Essa camada aqui, a camada mais próxima da eletrosfera. Em letra, nós chamamos ela de camada o quê? K, né? Camada K. Vamos colocar aqui, ó. Na camada K, eu tenho 2 elétrons. Depois do K vem o L, né? Soma aqui em cima, ó. Quantos elétrons eu tenho na camada L? Ó, 2 com 6 dá 8. Beleza. Camada L, depois vem do L, seguindo a ordem alfabética, vem o N. Na camada N aqui, ó, eu tenho quantos elétrons? Tenho 8 também, ó. 2 com mais 6, 8. E na camada N, você tem apenas quantos elétrons aqui? 2. Aí você olha na tabela periódica, você vai ver aqui na configuração, você tem esses númerozinhos, quando a tabela periódica é completinha, você vai ver esses númerozinhos aqui, ó, do lado do cálcio. Aí vai aparecer para você assim, 2, 8, 8 e 2. O que é isso? Isso aqui é a configuração do número quântico principal da eletrosfera do cálcio. Então isso significa... Oi. Isso, 1 a 7. K1, né? Aí é o 2, né? Aí você vai de 1 a 7, ou seja, KL em nome aqui. Tá? Aí, por que vocês começaram no K? Eu vou começar o K primeiro. B, C, D, A, B, C, D, F, G. Mesma coisa, convenção. Tá? Então, aqui, ó, na primeira camada da eletrosfera, ele tem 2 elétrons. Na segunda camada, ele tem 8. Na terceira, ele tem 8. Presta atenção aqui, ó. A última camada dele, que nos interessa aqui, ó, nós chamamos de camada de valência. Então, tá aqui, ó. Camada de valência. Ah, que é a última camada, né, Zé? É a última camada. Sempre a última camada a gente chama de camada de valência. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? 2. Aí eu pego aqui o cloro, ó. Faço a mesma coisa. 1s2, 2s2, 2p6. Bom, até aqui deu 10, beleza. 2p6, 3s2. Ó, deu 12, né? Faltam quantos para 17? Faltam 5? Então, vou colocar aqui, ó. 3p5. Tudo que tem 1 é o K, tudo que tem 2 é L, tudo que tem 3 é o M, certo? Que é o terceiro nível quântico. Então, presta atenção aqui, ó. Quantos que eu tenho aqui, Zé? Tem 4, 10, deu 17? Deu 17. Então, o que eu tenho aqui, ó? Na camada K, eu tenho 2. Na camada L, eu tenho 8. Na camada N, eu tenho 7. Ó, 2 com 5, 7, né? Então, olha só nesse caso. Como é que eu chamo essa camada aqui? Não é camada de valência? Vamos colocar aqui, ó. Última camada. Camada
de valência. Ô Zé, qual que é a tendência desses elementos na formação dos íons? Aqui eu tenho o átomo neutro, que é o átomo de cálcio, e aqui eu tenho o átomo de cloro, que são átomos neutros. Qual que é a tendência deles? Quando você pega e olha para a tabela periódica, vocês estão estudando a tabela periódica, qual o grupo da tabela periódica em que os elementos vivem isoladamente não se misturam? Embora tenha um elemento, os gases novos, embora você tenha um elemento que se mistura, digamos, que é o fenômeno, né? Mas você tem aquele grupo 18, o último grupo da tabela periódica, você tem o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio, tá? Você tem elementos que vivem isoladamente na natureza, não se misturam e formam os gases. Aí eles começaram a analisar esses gases novos, tá? Só para você entender aqui, ó. Nesses gases nobres, eles chamam de nobres, que é do grupo 18. Vou colocar aqui, ó, G18, grupo 18 da tabela periódica. Eles são nobres porque não é fácil você formar qualquer composto químico misturando com outro átomo ou com outro elemento. Então, aqui, quando você vai analisar eles, ó, você tem ó, o hélio, neônio, argônio, criptônio, por exemplo, xenônio e radônio. Tá? O que eu tenho em comum aqui? Aí o pessoal começou a olhar o que esses elementos têm em comum. Aí começou a olhar o seguinte, vamos olhar a camada de valência deles? Aí eles começaram a olhar aqui para a camada de valência. Aí eles começaram a notar o seguinte, na camada de valência, por exemplo, do hélio, eles tinham 2 elétrons. Aí todos esses daqui, depois do hélio, ó, todos eles tinham 8. Tá vendo aqui? Todos, se você pegar aí na tabela periódica, se você fizer... Oi. Tem o organésio também, que foi descoberto depois, tá? Que é a mesma coisa. O organésio, ele tem 8 elétrons na camada de valência. Então, o que é importante aqui, ó? Todos os gases novos, com exceção do hélio, que fica instável com 2 elétrons, todos esses aqui, ó, eles ficam instáveis com 8 elétrons. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vai acontecer que nós vamos ter aqui uma regra que a gente vai estabelecer. Como é que chama essa regra? Regra do octeto. Tá? Então, essa regra aqui, ó, nós vamos chamar, ó, de regra do octeto. Ô Zé, o que é isso, regra do octeto? É que os demais elementos da tabela periódica, eles buscam ficar com 8 elétrons na camada de valência para atingir a estabilidade. Tá? Então você tem aqui, ó, os demais átomos da tabela buscam ficar com 8 elétrons para atingir a estabilidade de um gás nobre. Então tá aí. Olha só que legal. Então eles buscam isso, Zé? Buscam. Tem algumas exceções. Por exemplo, se você pegar o hidrogênio, o número atômico do hidrogênio, que ele vem em cima aí do grupo 1A da tabela periódica, é 1, né? Então ele vai buscar 8. Ele vai buscar aquele que está mais próximo dele. Quem está mais próximo dele? Olhando no período aí do hidrogênio, na tabela periódica, não é o hélio que está mais próximo dele? Quanto que tem o hélio? O hélio tem 2, não tem? Então, o hidrogênio está mais próximo do hélio. Então, ele busca 2 para atingir a estabilidade. Então, o hidrogênio aqui, ó, busca, que é uma exceção, busca 2 elétrons
para a estabilidade. Então, nesse caso aqui, ele está baseado no gás nobre L, que tem 2 elétrons, que é o único, tá? Mas os demais, eles buscam ter 8 elétrons. Agora, presta atenção aqui, para você entender como é que é estabelecida uma ligação eletrovalente. Não copia nada ainda não, só olha para cá. Se eu pegar aqui o cálcio, olha só o cálcio aqui, ó. Cálcio. Eu vou desenhar a eletrosfera da última camada dele. Vou desenhar a eletrosfera dele aqui, ó, da camada de valência. Então, eu vou desenhar assim, ó. Vou colocar aqui, ó, a última camada da eletrosfera. E vou olhar para ela aqui e vou descobrir que ele tem quantos elétrons na última camada? Tem 2? Vou colocar aqui, ó, como bolinha, ó. 2 elétrons. Certo? Que ele tem na última camada. Aí aqui, ó, vou pegar o cloro. Presta atenção aqui, ó. Vou desenhar a última camada aqui do cloro, ó. Ah, tá tranquilo, pessoal. Isso aí é só você ficar parado porque não faz nada. Não vai fazer absolutamente nada. Deixa aí que vai sair. É um besouro, não é? Besouro não faz absolutamente nada. Olha para cá, deixa o besouro em paz. Olha só. Aqui você tem o cloro. Quantos elétrons ele apresenta aqui na última camada? Ó? 7. O que você vai fazer aqui? Ó? Camada de valência? Zé, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Agora, presta atenção que eu vou te perguntar aqui agora. Ó. É meio simples, presta atenção. Se ele tem 7 elétrons na última camada, é mais fácil ele ganhar um para ficar com 8 ou ele perder o 7? O que é mais fácil, vocês acham? Ganhar um para ficar com 8, né? Vamos colocar aqui, ó. Pessoal, não vai fazer nada para você, pode ficar cegado. Só abrir aí a coisa da janela aí que sai. Vai dar uma ferroada boa. Ó, e besouro tem mais hábito noturno também, né? É hora de besouro agora. Olha só, nesse caso aqui, para ele ficar com a estabilidade do gás nobre, é mais fácil aqui, ó, ele ganhar, ó, ganhar um elétron para ele ficar com 8 na camada de valência. Se ele ganhar 1, ele fica com 8. Então presta atenção aqui, ó. Aí o que vai acontecer com esse elemento aqui, com cloro? Presta atenção para você não esquecer, ó. O cloro, ele passa a ter, ó, quantos elétrons é? Se ele ganhar 1, ele fica com 8, né? Fica com 8 elétrons, lembrando que elétrons são cargas negativas, certo? E os prótons dele vão alterar no núcleo? O número de prótons dele vai alterar? Não. As cargas nucleares, elas não se alteram. Quantas cargas nucleares ele tinha aqui? Se ele tem no átomo neutro 7 elétrons, quantos prótons ele tem no núcleo, no átomo neutro? Ele não tem 7 prótons? Não é proporcional o número de prótons com o número de elétrons? Então aqui, ó, ele vai ter no núcleo aqui, ó, 7 prótons. Ou seja, 7 cargas positivas. A carga do núcleo, ela não se altera. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Se eu tenho menos 8 com mais 7, quanto que vai dar aqui? Menos. Vai sobrar uma carga menos 1 aqui? O que representa essa carga menos 1 que está sobrando? Ela não representa um elétron que ele ganhou? Aí, quando eu formo
O íon aqui, qual que é a carga desse íon? Ele está ganhando um elétron. A carga dele não é menos um? Você coloca só um menos em cima? Isso não está significando que ele ganhou um elétron para ele ficar com a estabilidade do gás nobre? Beleza. Então, olha só, se quiser, ele ficou com carga menos 1, né? Ficou. Quando ele fica com carga menos 1, ele deixou de ser... Aqui você tinha, ó, um átomo neutro. Nesse caso aqui, nós tínhamos, ó, um átomo neutro. E nesse átomo neutro, eu tinha 17 prótons e 17 o quê? Elétrons. Então, tinha aqui, ó, 17 elétrons e 17 prótons. Zé, por que a gente fala que ele era neutro? Porque se eu somar o número de cargas negativas com positivos, dá zero, é neutro. Tá? Menos 17 com mais 17 vai dar quanto? Vai dar zero. Agora, para ele atingir a estabilidade, eu propus aqui que ele deve ganhar um elétron para ficar com 8. Tá? Aí ele ficou com 8 elétrons e 7 prótons. Aí sobrou uma carga aqui, ó, menos 1. Então aí você passa a ter aqui, ó, um íon de carga negativa. Ah, Zé, íon de carga negativa? É. Como é que nós chamamos o íon de carga negativa mesmo? Ânion. Então tá aí. Ah, então você tem um ânion aqui? Tem. Beleza. E aqui, ó. Presta atenção nesse aqui, ó. No cálcio aqui agora. Para ele ficar com 8 elétrons na camada de valência, é mais fácil ele ganhar 6 ou ele perder esses dois aqui? O que é mais fácil? Perder 2. Tá? Então aqui a opção aqui, ó, para ele ficar estável. Olha a opção que nós vamos ter aqui, ó. A opção é ele perder 2 elétrons. Ah, ele vai perder 2? Vai. Então presta atenção aqui, ó. No átomo neutro de cálcio, o que nós tínhamos aqui no átomo neutro? Nós tínhamos assim, ó, 20 elétrons, que eram as cargas negativas, e eu tinha aqui 20 prótons, que não alteram, que são as cargas positivas. Ah, Zé, você tem 20 prótons e 20 elétrons. Exatamente. O que vai acontecer aqui, ó? E agora, nesse caso? E se ele perder 2 elétrons? Presta atenção aqui, ó. O que vai acontecer com o cálcio se ele perder 2 elétrons? Então aqui eu tenho o cálcio. Ele vai ficar assim, ó. Se ele perder 2 elétrons, quantos elétrons ele vai ficar? Vai ficar com 18? Perdeu 2. Então ele fica aqui, ó. 18 elétrons. Esses elétrons aqui são cargas negativas, né? E os prótons dele vão alterar? O núcleo dele altera o número de prótons? Não. Ele continua aqui, ó, com 20 prótons. Que são as cargas positivas. Certo? Agora, olha para cá. Se eu tenho aqui, ó, se eu pegar menos 18 com mais 20, quantas cargas sobram aqui? Mais 2, né? Mais 2 cargas positivas, ó, mais 2. Esse mais 2 aqui, ele significa o quê? Que eu tenho 2 prótons a mais do que os elétrons. Esse menos 1 aqui, significa que eu tenho 1 elétron a mais do que os prótons. Só isso. Ah, Zé, isso só é. Aí eu pego esse valor, coloco a carga do cálcio aqui, ó. Ah, então a carga dele é mais 2. É. Então aqui, ó, eu passo a ter o que nós chamamos de íon com carga positiva. Ah, ele deixou de ser um átomo neutro agora, passou a ser um íon, né, Zé? Pois é.
Como é que nós chamamos íon com carga positiva? Cátio. Deixa eu entender então, Zé. Na tabela periódica que eu estou vendo com a Ana, os elementos que nós chamamos de metais, eles tendem a perder elétrons, a formar os cátions, para ficar com a configuração de um gás nobre. Os elementos que nós chamamos de ametais, ou não metais, eles tendem a ganhar elétron e tendem a formar quem? Os ânions. Tá? Que são os elementos aí representativos da tabela periódica. E vocês viram que todo elemento representativo, eles terminam no subnível S e no subnível quê? P, para ser um elemento representativo. Todo elemento de transição, que está no meio da tabela periódica dele, você tem dois tipos: transição externa, que termina no subnível D, e transição interna, que é aquela série dos actinídeos e dos lantanídeos na tabela periódica, que terminam no subnível F. Então, Zé, quando eu olho para Linus Pauling aqui, ó, se eu olhar aqui, já dá para eu saber, ó, por exemplo, esse aqui terminou no subnível S. Posso afirmar para vocês, S e P é um elemento representativo na tabela periódica. Ou é um cátion, ou é um ânion, ou é um gás nobre. Tá? Eu olhei aqui, Zé. Terminou em quê? Terminou no P, né? Elemento representativo. Se terminasse em D, a última camada terminasse lá em D, você podia afirmar categoricamente que é um elemento de transição externa da tabela periódica, que é dos grupos B, antigos grupos B que você tem ali no centro. Se terminasse em F, você poderia falar assim, ó, eu não sei quem é esse elemento, mas é um elemento que compõe a série dos lantanídeos ou dos lactídeos na tabela periódica, que são os elementos de transição interna. Nossa, Zé, isso é, tá? Então, resumindo a tabela periódica, você tem o elemento mais eletronegativo, que é quem mesmo que atrás é mais? Flúor, né? Quem que é o mais eletropositivo, que está na parte de baixo da tabela aqui? Frâncio. Certo? Você tem o flúor no campo de cima, perto dos gases nobres, é o elemento mais eletronegativo, e você tem o frâncio, que é o mais positivo, é o que está mais distante do flúor. Está no grupo 1A, onde você tem lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, lá embaixo, no grupo 1A da tabela. Tá? E já lá do outro lado da tabela, perto dos gases nobres, você tem lá o flúor, cloro, você tem o bromo e o ouro castrato, tá? São os halogênios. Então, dá uma olhadinha aqui. Zé, dá para eu fazer um composto estável agora? Entre o cálcio e o cloro? Dá para eu fazer esse composto estável? Dá uma olhadinha para cá. Ó. Agora eu tenho aqui, ó, o cálcio, que é mais 2. E tenho aqui, ó, o cloreto, que é menos 1. Tá? Como é que eu faço a fórmula disso aqui? Você vai lembrar lá do 9º ano agora, ó. Você não pega a valência dele sem o sinal, ó, e joga ele aqui no pezinho desse composto, e você pega a valência dele aqui, ó, e joga no pezinho desse composto. Quando você tem o 1, eu não preciso colocar 1 aqui, porque eu já estou escrevendo cálcio, quer dizer que eu já tenho um cálcio, não preciso pôr 1 aqui. Já está implícito que eu tenho um cálcio, tá? Como é que você forma aqui, ó, esse sal aqui, ó? Você pode fazer assim, ó. Você forma assim, ó. Ca, ó, Cl. Quem que desce para cá? Meu 2? Então deixa eu entender, Zé. Para cada um cálcio, eu preciso de quantos cloros? Eu não preciso de 2 cloros? Então vamos ver aqui como é que funciona isso? Então eu tenho aqui uma fórmula, que é o cloreto de cálcio. Então tá aí, cloreto de cálcio. Zé, esse cloreto de cálcio, então para cada um cálcio eu preciso de 2 cloros. Então vamos imaginar. O que nós estamos enxergando aqui, ó? Para cada um cálcio, eu preciso de quantos cloros? 1, 2. Vamos imaginar aqui agora, para fazer sentido o que nós queremos aqui. Soltando.
Olha só aqui o que vai acontecer. Ó. Olha a nuvem eletrônica do cálcio. Quantos elétrons eu tenho aqui na nuvem eletrônica dele? Eu não tenho 2 elétrons aqui, ó. 1, 2. Olha o cloro. Cada cloro aqui, ó. Eu tenho uma nuvem aqui, a última camada da eletrosfera. Quantos elétrons ele tem mesmo na camada de valência dele? Não tem 7? Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. E aqui mesma coisa, ó. 1. Beleza. O que acontece? O que nós vimos aqui no conceito? Ó? Cada cloro, ele precisa ganhar o quê? 1 elétron. Cada cálcio precisa perder o quê? 2 elétrons. O que vai acontecer aqui? Ó? Olha que legal. Ó. Ele vai transferir elétrons. Ó. Esse elétronzinho aqui, ó, ele vai transferir aqui para o cloro, tá vendo? E esse outro elétron dele aqui, ó, ele vai transferir para outro cloro. Quando ele transferiu o elétron para os 2 cloros, o que aconteceu aqui, ó? Esse cálcio, ele perdeu o quê? 2 elétrons, não perdeu? 1 para cada cloro. E cada cloro, quando ele ganhou 1 elétron, quantos elétrons eles ficaram na camada de valência agora? Ficou 8 aqui e 8 aqui, quando ele ganhou o elétron do cloro, do cálcio. Então, ó, por isso que eles formam um composto estável. Por isso que eu preciso de 2 cloros para cada o quê? 1 cálcio, porque o cálcio precisava perder 2 e cada cloro precisava ganhar o quê? 1. Então, eu preciso de 2 cloros para cada 1 cálcio. Nossa, Zé, é só isso? É só isso. Tá? Então, ele está perdendo e o outro está ganhando. Essa ligação que envolve transferência de elétrons, nós chamamos de ligação, tá, iônica ou eletrovalente. Então, aqui, ó, você tem uma ligação iônica ou eletrovalente. Essa ligação envolve transferência de elétrons. Então, nesse caso, Zé, eu tenho um que precisa ganhar e o outro que precisa o quê? Perder. Certo? Então isso aqui é facinho. Você tem que vir um ano passado, sabe como é que você remoto, né? Então é a mesma coisa. Não sei se você estava dormindo, se você estava prestando atenção, é complicado. Pode copiar então agora, vai rapidinho. Então copia para mim aí. Vou mandar agora. Foto, pessoal. Vou mandar. Se tiver dúvida, pode perguntar, pessoal. Isso aqui é mais uma revisão, né? Agora tem muita gente nova, eu não sei se vocês viram isso aqui no 9º ano. Igual você tá. A gente vai entender então essas ligações. Em seguida a gente vai entender o que é uma ligação covalente. Quando os dois têm tendência de ganhar. Eles vão compartilhar. Vamos lá então? Pode apagar aqui? Oi?
Vocês são os caçulas, né? Então vocês têm que entender. Dá uma paradinha aqui, pessoal, que eles vão lanchar agora, tá? Pois é.
Alana e companhia. Pessoal, então aqui um resuminho, tá? O que é uma ligação, então, eletrovalente? Uma ligação que você tem ganho e perda. Então vamos dar uma olhadinha dentro dessa ligação eletrovalente. Vou apagar aqui, porque vocês já têm. Eu só fixar a câmera aqui para eu ver como é que eles estão enxergando lá. Vocês já têm aqui, ó. Vocês já têm aí a foto no grupo? Pois qualquer coisa, vocês copiem. Tem isso aqui no caderno para você facilitar a vida de vocês depois, viu? Agora vamos analisar aqui outros elementos. Agora, só para você ver como é que é fácil. Fazer mais uns dois aqui com vocês. Para fixar. Hoje à tarde a gente tem aula normal, tá? Não sei se vocês têm prova hoje à tarde, mas aí o Vanderlei falou que é só o pessoal da prova. Por isso que eu deixei biologia para tarde hoje, nesse semana passado, porque esse aqui exige que vocês prestar atenção em detalhes, tá? Isso aqui é ruim a gente explicar no remoto. A biologia é mais fácil, porque você está dando ali referencial teórico, né? Fica mais fácil você ir falando, explicando e mostrando. Forte. Agora aqui não, aqui você tem que ter uma aula mais concisa. Você podendo ser essa aula no presencial é mais legal. Então dá uma olhadinha aqui, como foi na semana passada também, né? Então olha só, à tarde a gente tem aula de biologia, normal. Vou terminar o caderno 3 e provavelmente começar o caderno 2, provavelmente começar o caderno 3 com vocês, tá? Que é sobre fungo, a gente vai terminar a parte de reprodução de fungo. E em seguida a gente vai falar sobre as doenças fúngicas também. Vocês estavam perguntando aí sobre doenças fúngicas, a gente vai falar sobre elas. Então, vamos pegar aqui outro elemento. Olha para mim aí o alumínio, na tabela periódica. Qual que é o número dele? Olha se é 13, o alumínio. 13. Vamos pegar aqui o oxigênio, o enxofre. Qual que é o número do enxofre? Grupo 6A ou grupo 16 na tabela periódica? Não lembro do enxofre. O S aí, na tabela periódica. Quanto? 16. Então, beleza. Está no grupo 6A. Perto dos gases nobres lá, está no penúltimo grupo. Antepenúltimo. Antes dos gases nobres. 16. Então, dá uma olhadinha aqui. Zé, o que eu tenho que formar aqui? Ó? Tem que formar os compostos. Como é que eu vou formar os compostos aqui, ó? Como é que eu vou enxergar? Ó, vou fazer a configuração dele, ó. 13, 1S2, 2S2, 2P6. Já deu 10? Ó, aí 3P6, aí vem 3S2. O que mais que vem aqui agora? 3P1, né? Deu 13? Então tem, ó, 10, 12, 13. Cortei aqui, ó. Então, ó, número quântico 1 ou camada K. Eu tenho quantos elétrons? 2. Número quântico 2 ou camada L. Eu tenho quantos elétrons aqui em cima? 8. Número quântico 3 ou camada N. Quantos elétrons eu tenho? 2 mais 1? 3. 3 elétrons na camada de valência. Beleza, certo? E o selênio, o enxofre? O que acontece com o enxofre aqui, ó? Eu venho aqui e faço a mesma coisa, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, ele tem 16, aqui eu já tenho 10, 12, 3P4. Ah, deu 16, Zé? Deu 16. Aí você vem aqui, ó, a partir do número quântico azimutal, Linus Pauling, que a gente viu na aula passada, você tem aqui o número quântico principal, ó, camada K. Eu tenho 2, camada L, eu tenho 8, camada N, eu tenho 6. Ah, que legal. Beleza. Então, se olhando aqui, ó, eu olhei aqui para as duas camadas de valência, tanto do alumínio quanto do enxofre.
O que está acontecendo aqui nas duas camadas de valência? Olha que legal. No caso do alumínio, é mais fácil ele perder 3 para ele ficar com 8 ou ele ganhar 5 para ficar com 8? O que é mais fácil para ele aqui? Perder 3. Ah, Zé. Então, ó, vamos guardar assim, ó. Toda vez que ele perde, ó, ele vai perder 3 elétrons, ele vai ficar com qual carga a mais? Não é o próton a mais? E o próton não é carga positiva? Ah, então ele vai ficar com um próton a mais. Então o alumínio, se ele perdeu 3 elétrons, ele vai ficar com 3 cargas positivas a mais. Vai formar o Al o quê? Mais 3. Tá? E no caso aqui, ó, do enxofre, é mais fácil ele ganhar aqui 2 ou ele perder 6? Vai ganhar 2? Então aqui, ó, ele vai ganhar 2 elétrons. Ah, então se ele vai ganhar 2 elétrons, como é que ele vai ficar aqui então? No caso do enxofre. Ó, ele vai ganhar 2. Se ele ganha 2, ele está ganhando 2 cargas negativas. Se ele está ganhando 2 cargas negativas, ele vai ficar com 2 cargas negativas a mais do que o número de cargas do quê? Dos prótons, tá? Então como é que ele fica aqui, ó? Vai ficar assim, né? S menos o quê? Menos 2. Beleza? Então aqui formou um cátion, aqui formou o quê? Um ânion. Ah, eu quero escrever a fórmula desses compostos aqui agora, Zé. Como é que eu vou escrever a fórmula deles? Ó, você tem assim, ó, Al mais 3 mais S menos 2. Qual que é a jogada? Você não vai pegar o 3 aqui e descer ele para cá? A valência sem o sinal? Você não vai pegar o 2 e descer para cá? Tão fácil, ó. Vai ficar assim, ó, Al2, S o quê? S3. Essa é a fórmula que nós chamamos de sulfeto de alumínio. Ah, Zé, isso aí que é o sulfeto. É um sal. É um sal. Sulfeto de alumínio. Agora, presta atenção no detalhe aqui. Para quantos enxofres eu preciso para eu ligar quantos alumínios? Para cada 3 enxofres, eu vou ligar em quantos alumínios? 2 alumínios. Como que é isso, Zé? Olha como é fácil. Eu tenho, então, ó, 2 alumínios. E aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3 enxofres. 3 enxofres, 2 alumínios. Beleza? Então vamos lá. O alumínio. Quantos elétrons ele tem na última camada que ele vai perder? São 3? Vem aqui e coloca, ó, 1, 2, 3. Certo? E o outro alumínio aqui, ó, mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Agora olha o enxofre. Cada enxofre, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 6 elétrons na última camada, não é? Então tá aí. Olha o outro enxofre, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí. Olha o outro enxofre. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o que acontece aqui, ó? Cada alumínio tem que transferir 3 elétrons para cada enxofre, para os 3 enxofres, e cada enxofre tem que receber 2 elétrons, pelo menos, do alumínio. Então nós podemos fazer isso aqui, ó. Olha só que legal, ó. Esse aqui ele pode transferir um aqui, ó. Transfere um para cá. Transfere um para cá. Ele pode fazer isso? Aí sobrou um elétron aqui, não sobrou? Ele pode transferir para esse de baixo, ó. Transfere ele aqui. Aí pega um aqui, ó, e transfere, ó. Esse aqui está com 8. Esse aqui está com 8. Tá, né? Tá igual um gás 9. Aí sobraram 2 aqui, não sobraram? Aí ele vem aqui, ó. Transfere um elétron para cá. E transfere outro elétron para cá. Nossa, Zé, que legal. Presta atenção no que aconteceu aqui. Cada alumínio conseguiu transferir os 3 elétrons deles?
mesmo com enxofres diferentes? Conseguiu. Cada enxofre conseguiu receber os 2 elétrons que nós temos aqui? Conseguiu. Então, beleza. Por isso que essa fórmula aqui, ó, que eu tenho, a L2S3, é uma fórmula o quê? Estável. Tá? Ah, Zé, então isso aqui é uma forma estável. É, uma forma estável. Ah, então isso aí é bem facinho, hein, Zé? É. Agora, presta atenção no detalhe aqui. Olha só. Pega o chumbo para mim na tabela periódica aí. Chumbo. Grupo 4A. Ou grupo 3, 13, 14. Na tabela periódica. Não sei se em cima de vocês ele está com. Tem grupo do carbono aí. Olha o PB aí, que é o chumbo. 82. Vamos fazer aqui, ó. Chumbo. 82. Vou pegar aqui com o chumbo o estrôncio. Qual que é o número do estrôncio? O estrôncio é do grupo 2A. 38. Olha só que fácil. Não vou fazer a configuração aqui, porque o número é muito grande e não tem necessidade. Só quero que você veja um detalhe aqui. Ó. O estrôncio, se você fizer a configuração dele, você vai notar que na camada de valência dele ele tem 2 elétrons, por isso que é do grupo 2A. Todos os elementos que são do grupo 2A aí, ó, eles perdem 2 elétrons para ficar estáveis. Todos os elementos que são do grupo 1A, eles perdem 1 elétron para ficar estável. Eles formam cátions mais 1 no 2, cátion mais 2 no 3, cátion mais 3. Tá? Então aqui, ó, o estrôncio, ele fica assim, ó, mais 2. O chumbo, ele tem 2 possibilidades. Ele tem aqui a valência variada. Eu vou trabalhar aqui com uma valência do chumbo, pode ser mais 4 ou mais 2. Ele pode ficar estável perdendo 4, ou ele pode ficar estável perdendo 2. Só que eu quero que vocês prestem atenção no detalhe aqui comigo aqui agora. Ó. Ô Zé, e quando acontece isso aqui, ó? Vou pegar aqui o chumbo, vou pegar aqui o estrôncio, tá? Ah, Zé, você não vai fazer aqui, ó, descida invertida? Ó, vou fazer a descida invertida. Então, supostamente, daria isso aqui, ó. Estrôncio 4 e chumbo 2 embaixo, tá? Agora, presta atenção aqui, ó. Eu não tenho aqui a proporção 4 para 2, e as duas proporções não são pares, então não posso simplificar isso aqui? 4 para 2, ó, se eu dividir por 2, não vai dar 2 para 1, não é a mesma coisa? Ou seja, para cada 2 estrôncio, eu preciso de um chumbo para fornecer elétrons para ele? Ah, Zé, eu preciso de um chumbo? Preciso de um chumbo. Só que essa ligação aqui, você tem um problema. Qual que é o problema dessa ligação aqui? Quando você olha para ela. Você poderia até formar esse composto assim, ó, se fosse possível. Ó, 2, chumbo, tá? 1. Mas só que tem um problema. Qual que é o problema aqui, ó? Isso aqui não dá para você estabelecer uma ligação iônica. Por quê? Você tem 2 elementos que têm a mesma característica. Esses são positivos aqui em cima? Você ter uma ligação iônica, você tem que ter um cátion e um ânion. Então aqui, ó, aqui eu tenho cátion mais cátion. Ah, Zé, quando eu tenho cátion mais cátion, então o que acontece? Ó, não forma ligação. Não forma ligação iônica. Ah, por quê? Porque os dois têm característica de perder. Então, esse aqui precisa perder 4 e esse aqui precisa perder 2. Então, para você ter uma ligação iônica, um precisa perder e o outro precisa o quê? Ganhar. Tá? Então, aqui não dá para formar ligação. Ah, Zé, mas e se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, um composto, ó, o estrôncio, por exemplo, vamos colocar o estrôncio mais 2. Vamos colocar aqui um ânion, fosfato.
o ânion oxigenado, o fosfato. O que está acontecendo aqui? Ó? Dá para eu formar esse composto? Dá, porque aqui é ânion, a carga aqui é negativa. Aqui esse 3, ó, desce para cá, e esse 2 desce para cá. Como é que fica o composto, Zé? Fica assim, ó. Aí, ó, PO4, tudo entre parênteses, e o 2 desce para fora. Ô Zé, eu posso cortar esse 4 com esse 2? Não, porque o 4 é a forma estrutural do fosfato. Eu não posso mexer na forma estrutural. Eu posso mexer quando dá na quantidade, na proporção. Mas na forma estrutural não posso cortar. Só poderia cortar se esse com esse fosse o quê? Fosse pares ou fosse ímpares, tá? Outro exemplo que eu teria aqui, ó. Vamos pegar aqui o estrôncio, o cálcio, o bário. Ó, vou pegar o bário, mais 2. Vou pegar aqui, ó, o sulfato, que é um ânion. Por exemplo. Zé, o que eu vou fazer aqui na hora de eu formar o composto? Ó, esse 2 não desce para cá, e esse 2 não desce para cá? Desce. Aí você vai ter aqui, ó, Ba2, SO4, aí tudo aqui entre parênteses, 2, ó. O que acontece? Eu não tenho a proporção de 2 bários para 2 sulfatos? Então, a proporção de 2 para 2 não é a mesma proporção de 1 para 1? Eu não posso simplificar? Então, eu vou ter aqui, ó, Ba, SO4. Ah, então dá para eu fazer esse tipo de ligação? Dá. Dá para eu fazer esse tipo de ligação. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, não é possível eu fazer uma ligação iônica de um cátion com um cátion. Agora, será que é possível ligar um ânion com um ânion? Aí nós vamos ter um outro tipo de ligação que a gente chama de ligação covalente. Presta atenção aqui, ó. Aí nós vamos ter aqui, ó, a ligação, a gente vai chamar de ligação covalente. Dá para explicar por que o 3 virou aqui? Qual? Aqui que você está falando? Por que o 3 virou 2 não? Aqui, ó, o que está acontecendo aqui, ó? Fosfato N3, carga no ânion dele, ele desce aqui, ó, para cá, não desce? E o 2 aqui, ó, ele não desce para cá? Então, o que significa isso? Para cada 3 estrôncios, para eu montar o composto, eu preciso de quanto fosfato? Preciso de 2, tá? Por quê? Se eu pegasse aqui, ó, estrôncio, 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 3 estrôncios. E o fosfato eu teria aqui, ó, fosfato, e aqui eu teria o fosfato. Só que vamos entender aqui, ó, cada estrôncio desse aqui, o que está acontecendo com ele, Zé? Cada estrôncio desse, ele tem aqui, ó, 2 elétrons na camada de valência que ele pode perder. Beleza? Ó. Ele tem 2. Certo? E os sulfatos, né? O que está acontecendo com o fosfato? O que está acontecendo com o fosfato? Cada fosfato, se ele é menos 3, ele pode ganhar o quê? 3 elétrons. Não é isso? Ah, Zé, ele pode ganhar 3 elétrons. Então, provavelmente aqui, ó, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pode ganhar 3. Tá? E aqui a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele pode ganhar 3. Então aí você vai fazer isso aqui, ó. Ó, esse estrôncio aqui, ó, ele transfere esse elétron para ele. Esse estrôncio transfere esse outro elétron. Esse aqui transferiu o outro. Ficou com 8? Ficou, né? Então, ó, olha esse aqui, ó. Esse aqui transferiu 1. Esse aqui transferiu mais 1. E esse aqui transferiu mais 1. Ficou com 8 também? Então, olha só. Esse estrôncio, ele ficou com 8, ele perdeu 2, ficou com 8. Cada fosfato desse aqui tinha 5 elétrons na soma geral do NOx dele. Ele ganhou 3, esse aqui ganhou 3. E no total ele ficou com quanto? Ficou com 8. Aí você fala assim, ó, para cada 3 estrôncios,
eu preciso de quantos fosfatos? 2 fosfatos para eu formar um composto sem carga. É um composto neutro, tá? Então, é o mesmo raciocínio que nós usamos no anterior. A gente vai aprender, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, fosfato. Cada oxigênio desse aqui, ele tem o que nós chamamos de NOx menos 2. Então, quando você vai calcular o número de NOx, você faz assim, ó, 4 vezes menos 2, dá menos 8. Tem 4 oxigênios, né? Então, aqui, ó, a somatória do NOx com fosfato deu menos 3. Aí você fala assim, quanto que é o NOx do fósforo? O NOx do fósforo é mais 5. Qual o número somado com menos 8 vai dar menos 3? Aí vai ser mais 5 com menos 8 dos oxigênios, aí vai dar menos 3. É por isso que ele tem a característica de ganhar 3 elétrons. Tá? Então, ó, quando você tem uma ligação, aqui ainda é ligação iônica, sempre você tem, ó, um que tem a capacidade de ganhar e outro que tem a capacidade do quê? De perder. Mas agora a questão, vamos mudar aqui agora a questão. A questão agora é muito simples. E quando você tem 2 elementos que apresentam a capacidade de ganhar só, será que é possível formar ligação, Zé? Então, a gente vai ver aqui se é possível. Será que é possível? Vamos ver. E se eu tenho 2 elementos com capacidade de ganhar? Será que dá para estabelecer ligação? Vamos ver aqui? Deixa eu apagar de cá. Aí a ligação covalente. Tá vendo? Não dá para a gente falar muito rápido. Se eu entrasse direto em hibridização sem você entender o que é ligação, isso porque eu não vou nem falar ligação metálica, que é a ligação entre os metais, falar mais da iônica, que eu vou usar, da ligação covalente, porque tem gente a gente pular direto lá na hibridização. Olha só aqui, ó. E agora, Zé? Quando a gente tem uma ligação covalente. O que é essa ligação covalente? Essa ligação aqui ela é estabelecida entre 2 elementos que têm a afinidade por ganhar elétrons. Ou seja, 2 elementos que têm a afinidade de formar o quê? Ânions. Tá? Então, ó, é uma ligação de compartilhamento entre elementos que têm a afinidade de formar ânions. Ou seja, se eles têm a afinidade de formar ânions, a afinidade deles é de ganhar elétrons. Ah, então eles têm afinidade para ganhar elétrons. Para ganhar ou, no mínimo, para compartilhar elétrons. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos pegar aqui alguns exemplos bem simples para vocês começarem a entender. Vamos pegar aqui o CO2. Olha aí, você vai ver que o carbono, ele não é um composto metálico, do grupo 4A da tabela. Você vai ver que o oxigênio é um composto ametálico. Então, o que vai acontecer aqui com o carbono e com o oxigênio? Na hora que você analisar o carbono, você vai ver o seguinte, ó, que o carbono, ele tem uma característica aqui, ó. Ele forma 4 ligações. Ele não é do grupo 4A, então ele forma 4 ligações. Todos
o alumínio, por exemplo, está no grupo 5A, ou grupo 13, 14, 15 da tabela periódica. Por que ele está no grupo 15? Todos que estão no grupo 15 precisam perder, começando pelo alumínio, boro não, mas vai perder 3 elétrons. Por isso que eles ficam mais 3, como alumínio. Já no grupo 16 da tabela periódica, todos precisam ganhar 2. No grupo 17, aliás, grupo 15, não é o alumínio, não, o alumínio é do grupo 13, né? Grupo 13 é do alumínio, grupo 15 é o nitrogênio. No grupo nitrogênio, eles precisam ganhar 3. No grupo 16, que é do oxigênio, precisam ganhar 2, fica com carga menos 2. E no grupo 17, do cloro, precisa ganhar 1, então fica com carga menos 1. Então aqui eu tenho o carbono e aqui eu tenho o oxigênio, ó. Aí você tem o CO2 aí, ó. Deixa eu colocar os dois aqui para você enxergar, ó. Aqui eu vou ter, vou colocar de parzinho, para ficar bonitinho para você ver. Aqui eu tenho um oxigênio aqui e tenho um oxigênio aqui, ó. Então, ó, o oxigênio, quando você faz a configuração do Linus Pauling, ele tem 6 elétrons, ó, na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, ó. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, teoricamente, se nós fôssemos olhar aqui, ó, o carbono, ele precisaria ganhar quantos elétrons aqui? Para ficar com 8. Ele precisaria ganhar 4. E o oxigênio, ele tem 6. Ele precisaria ganhar quantos elétrons para ficar com 8 aqui? Não é 2? Só que esse precisa ganhar. E esse aqui, ó, precisa ganhar também. Os dois aqui, eles precisam ganhar elétrons. Ah, Zé, como é que eu vou fazer aqui se ambos precisam ganhar elétrons? Muito fácil. Olha o que eles vão fazer aqui, ó. Não dá para ambos ganhar, mas eles podem fazer o que a gente chama de compartilhar. O que eles podem fazer aqui, ó? Pode fazer isso aqui, ó. Pode ligar aqui, ó. Fazer um parzinho, tá compartilhando, tá vendo? Isso aqui encosta nele e esse oxigênio aqui, ó, ele vai encostar também no carbono. Quando ele encosta esse parzinho de elétron aqui, ó, você vai contar os elétrons do carbono. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá entendendo? E quando ele encostou o oxigênio no carbono, quando você vai contar o número de elétrons do oxigênio aqui, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambos ficaram com 8. Só que essa ligação aqui não tem transferência de elétrons. Essa ligação aqui ocorre através do quê? De compartilhamento de elétrons. Aí você não tem transferência. Aqui você tem, ó, o compartilhamento. Nossa, Zé, então é fácil, hein? É fácil. Compartilhou. Compartilhamento. Os dois compartilharam aqui, ó. Ah, se ambos compartilharam, ambos ficaram com a quantidade necessária de elétrons. Nossa, então é simples assim? É simples assim, tá? Se eu pegasse aqui, por exemplo, ó, o dióxido de enxofre. Nossa, olha o dióxido de enxofre. Aí você vai lá, faz toda aquela questão do Linus Pauling para descobrir que o enxofre precisa ganhar uma determinada quantia e o oxigênio, idem, precisa ganhar uma outra determinada quantia, tá? Aí você vai lá na nuvem eletrônica do enxofre, você vai notar assim, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você tem um problema aqui, ó. Qual que é o problema dele, ó? O oxigênio, ele tem 6 também, tá aí, ó. E
E aqui no de baixo, você vai ter um outro oxigênio aqui, ó, e tem 6. Aí tem um probleminha. Se ele tem 6, e esse aqui de cima tem 6, para ele compartilhar dessa forma aqui, de encostar, ele aproveitar o oxigênio, os 2 elétrons do oxigênio e os 2 elétrons do enxofre, ele só pode estabelecer esse compartilhamento aqui com 2 ou com um par, porque se ele tem 6, ele precisa compartilhar no máximo 2, para ficar com 8. Aí aqui você mata a charada, ó. Você vem aqui, ó, e mata a charada. Pronto. As ligações de compartilhamento direto, que são as ligações covalentes que nós chamamos, elas são estabelecidas entre esse oxigênio e esse enxofre. Acontece que na nuvem eletrônica do enxofre, sobraram ainda 2 pares de elétrons, sobraram? Agora olha só que detalhe, ó. Esse aqui precisa receber 2 elétrons. Eu não resolvi o problema dele. E não dá para eu compartilhar da forma que eu fiz aqui, ó, porque ele já ficou estável com 6 elétrons. Aqui dava para eu compartilhar 2 pares, porque esse aqui precisava de 4 carbono. Agora esse enxofre precisava só de 2, porque ele tinha 6 na última camada. Aí o que você faz aqui, ó? Você tem um outro tipo de ligação covalente que você vai emprestar esse par de elétron aqui, ó, para o oxigênio. Ah, eu vou emprestar o par de elétron para o oxigênio? Vou. Quando isso acontece, nós chamamos essa ligação aqui de ligação covalente coordenada. Ele está emprestando um par de elétrons para o oxigênio. Você só pode fazer esse tipo de ligação aqui depois que você esgotou todas as formas de você fazer aqui a ligação que nós chamamos de ligação dativa, ou ligação covalente. Tá? Então aqui eu tenho, ó, uma ligação covalente, e aqui eu tenho uma ligação coordenada. Aí você vai falar para mim assim, qual que é a diferença? A diferença é que na ligação covalente normal, eu usei o par de elétrons desse átomo com o par de elétrons do átomo de oxigênio, enxofre com oxigênio. Na ligação covalente coordenada, como eu sobraram aqui, ó, esses 2 pares de elétrons, eu estou emprestando esse um par de elétrons para o oxigênio. Não estou usando o elétron do oxigênio aqui, ó. Aqui eu estou usando o elétron apenas de quem? Do enxofre. Aí você tem uma ligação que a gente chama de coordenada ou dativa. Oi. Seu filho vai ficar com 6? Não, ele tem 6. Ele pode ficar com 8, né? Então aqui ele já completou os 8 dele, ó, com essa ligação. Ele vai testar, vai. Então, mas o emprestar que a gente fala, esse aqui ele vai encostar nele e aproveitar dos 2 elétrons que ficam nele. Ele não vai perder esse elétron, como acontece, por exemplo, com a ligação iônica, tá? Ele só vai encostar aqui no enxofre e ele vai compartilhar esses 2 elétrons do enxofre com ele. Aí o oxigênio fica com 8, o enxofre ele não perdeu isso aqui, ele continua com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente fala emprestar entre aspas, mas ele encosta e aproveita que esse oxigênio está com esses 2 elétrons, tá? Que é o problema aqui, ó. Por exemplo, ó, nesse outro caso, ó, SO3. Aí nós temos 3 enxofres, ó, trióxido de enxofre. Aqui eu tenho, ó, o enxofre, ó, e aqui eu tenho oxigênio, oxigênio e oxigênio, certo? Aí você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que acontece? Se o enxofre é o átomo central, ele tem 6, ele tecnicamente ele pode compartilhar só 2 de forma normal, para ele ficar com 8 elétrons de camada de valência. Aí o que ele vem aqui e faz, ó? Compartilha, ó. 1, 2. Tá?
Agora, veja você. Aqui ele continua sempre com 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não vai mudar. E o oxigênio de cima? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também está com 8. Acontece que, além dessas ligações, eu tenho aqui faltando um par de elétrons para esse oxigênio e faltando outro par de elétrons para esse oxigênio. Não tem como aqui, ó, eu estabelecer outra ligação covalente, porque eu já fiz o máximo, eram 2 que ele podia fazer. Tinha 6, pode fazer 2. Aí o que você faz? Ele pode aproximar aqui e emprestar esse par de elétrons sem perder. Ele vai emprestar, mas sem perder. Ele vai emprestar para o oxigênio. Ó. Então você vai deslocar o par de elétrons, ele vai encostar aqui e vai emprestar para o oxigênio. Aqui mesma coisa, ó. Ele vai emprestar para o oxigênio. Por isso que tem compostos como esse aqui, ó. Você encontra a fórmula dele assim, o pessoal coloca assim, ó. Por exemplo, coloca 2 setas e você põe essa dupla ligação. Mas por que é assim? Porque essas ligações aqui são ligações coordenadas. São ligações covalentes, que são as primeiras ligações para eu compartilhar os elétrons. Par com par. Agora, já essas ligações que a gente chama de coordenada ou dativa, eu estou emprestando um par de um único elétron. Essa que é a diferença. Emprestei um par aqui, emprestei um par aqui. Aí na hora que você vai ver as ligações, você vê um enxofre dessa forma. Tá? Então isso aqui é um resumo para você entender o que é uma ligação de compartilhamento e para você entender o que é uma ligação iônica, onde você tem um composto que perde e o outro composto que recebe. Tá? Então é um resumo, isso aí. Aí diante disso, a gente vai começar a enxergar o que nós entendemos por hibridização dos orbitais. Não vai dar para começar hoje, né? Já está quase terminando a aula aí. Acaba demorando. Né? Só tirar uma foto. Pessoal, vocês colocam um presente para mim aí no chat, dos que estão no remoto aí, por favor. Gabriel Risse foi o primeiro, não é possível. Gabriel Risse hoje está ligado. Deve ter acordado, colocou o relógio para despertar 10h30, né? Zé vai fazer chamada mais ou menos nesse horário. Deu certo dessa vez, né, Gabriel? Na próxima, antecipa a chamada. Hello aí no telão. Nós estamos vendo aqui, ó. Yuri! Não é possível. Tua cadeira aqui tá solitária hoje. Acabei de ver a tua cadeira aqui. Acho que até peguei ela. Tá aqui a tua cadeira. Olha cá teu nome daqui. Gente, fala oi pra mim. Fala oi pra Alana que ela tá ouvindo. Alana, quem que você acha? Quem que você é, Marcelo? Agora tem certeza, vai entrar no 3º ano, o pessoal vai perguntar, Marcelo, tá lá, Zé? Eu não sei que Marcelo saiu da escola. Marcelo é mais popular na escola que eu te falar, né? Aqueles menininhos lá do 3º. Isso, Alana, claro, né, Zé? Exatamente. Marcela é Marcela, tá vendo? Ela falou aqui para você, ó. Marcela é Marcela. Alana, sua amiga, que conhece seu histórico, seu passado meio complicado. É conexão que é boa, sabe? É hora que fica amarelo. Beleza? Então, pessoal, eu vou fechar aqui com vocês. À tarde nós voltamos com fungos, tá? Falou, Zé. Falou.